O Gente.com volta hoje recebendo Mário Hélio Gomes, que é o curador do Litercultura, um festival de literatura que reúne grandes nomes aqui em Curitiba. Você estava falando que esse ano o festival em vários capítulos. Então, rapidinho para a gente encerrar essa parte da literatura, porque eu Sim, tenho muita coisa que eu quero te tá perguntar. Eu tenho certo. que explorar esse homem, É, gente, porque ele é um poço de cultura. muito gentil. Olha, bem Adorei isso, simples. muito gentil. O Festival Litercultura é uma iniciativa minha e de Manuela Leão. E o momento auge do Litercultura são 4 dias inteiros, né, intensos, que teremos em novembro, de 20 a 23 de novembro, com grandes nomes também da literatura latino-americana e mundial, como o caso do Antônio Skármeta. E até o diretor do Museu de Design de Londres deve estar também conosco aqui, numa abordagem mais do design, da arquitetura, do estudo dos Fantástico. objetos, né? Por que é que os objetos nos seduzem. Sim. Enfim, então essas questões não somente da literatura em si, mas da cultura e da literatura em conversa, né? E misturadas, né? E inseparáveis, tudo isso vai estar no Litercultura em novembro. Não dá para perder. Ô, Mário, eu comentei há pouco, então, que você é professor também na Universidade de Salamanca, dá aula no mestrado lá, Professor é isso? visitante da pós-graduação, Da exatamente. pós-graduação, tá. E você fazendo pesquisas de antropologia, na área da antropologia das emoções, pesquisando a dor. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque é um tema muito curioso, né? Sim, foi o tema da minha tese de doutorado, Sim. né, na Universidade de Salamanca, partindo de um ritual praticado por religiosos católicos de uma cidadezinha, de uma região muito famosa na Espanha, porque é a região que mais produz vinho, que é Nós La temos as Rioja. imagens, enquanto ele vai comentando, a gente até vai mostrando essas imagens. Então lá Que é eles esse chamam Los ritual aí, Picaus, né? exatamente, são Los Picaus, são esses que estão castigando as costas, né? Então esse ritual acontece desde a Idade Média e em 3 momentos, sobretudo na Semana Santa, que é quando vão muitos turistas assistir, porque no século XVIII isso foi proibido pelo rei e também pela igreja, e esse lugar foi o único que continuou praticando. Então é esse momento em que ele castigou muito as costas e ele está libertando o sangue, para que o sangue não fique preso, né, no corpo dele, e ele continua E o para que... objetivo é purificação, São é vários, são alcançar vários, alguma graça, o quê? são vários objetivos e razões, né, Ah, digamos. Eu fiz trabalho de campo lá, portanto, eu entrevistei as pessoas que praticam o ritual e que organizam, porque isso é uma confraria muito antiga, a confraria da Vera Cruz, da Santa Vera Cruz. O que eles explicam é, sobretudo, uma questão de fé. Eles dizem que podem, por diversas razões, alguém pode fazer isso, o rosto sempre coberto, em geral, ou agradecendo algo que foi alcançado, ou fazendo algo castigando-se, no caso, para pedir algo. Né? e tem um paralelo aqui no Brasil, né? Que você fez esse Olha, contraponto. isso num curso que eu dei sobre o tema na Espanha, no ano passado, sobre a antropologia das emoções, o que eu dizia era que, quando a gente vê uma cena desse tipo, normalmente nós nos chocamos, nos escandalizamos muito. Por que é que as pessoas se sacrificam? Porque basicamente o princípio é o sacrifício. Por que é que elas se castigam? Por que se flagelam? Por que se penitenciam? E, na verdade, não só no Brasil, mas no mundo, nós fazemos vários sacrifícios físicos para obter coisas também. Por exemplo, as mulheres utilizam o salto alto. Isso não é uma coisa confortável. Sabe-se que pode causar dano, É um inclusive, flagelo, não é? vamos admitir. Dói, não é? Não, Andar o conforto, dia inteiro em cima não do é? salto é um flagelo. Exatamente, não é algo realmente confortável, né? Não é natural, assim, não é pelo conforto, por alguma razão se faz. Cirurgias, há pessoas que às vezes promovem verdadeiros castigos físicos e sofrem com cirurgias que têm de promover, e nem sempre é por motivo de saúde, às vezes é simplesmente por motivos estéticos. E nós sabemos que, por exemplo, nas empresas há também toda uma disciplina, o nome daquela espécie de chicote que os penitentes usam, se chama disciplina. Então, a O disciplina é chicote se chama disciplina? traduzindo para o português seria isso, e em português também, não é? A disciplina, não é? Que também você pode chamar de látego, mas basicamente chama-se de disciplina, disciplinar-se,
Por Que isso que ainda aquele é pessoal... usado em Até algumas hoje. religiões, mas em rituais mais fechados, tal, não públicos. Né? Essa seria a no diferença. catolicismo, Por não, exemplo, na no Opus Dei, não Opus é? Dei, mas no catolicismo, o próprio Papa João Paulo II, na biografia dele, fala-se da autoflagelação dele num plano privado. A igreja deixou de estimular a penitência pública durante séculos. A igreja praticou. Depois ela deixou de recomendar isso, ao contrário, até desaconselha, mas continua praticando, alguns continuam praticando num plano privado, oculto, da pessoa com ela mesma. Mas em outras religiões, no caso do islamismo, um segmento mais radical, também num determinado momento, pratica em público. Então, no caso, por exemplo, esses que nós vimos nas imagens, eles se chamam disciplinantes. E por que se chamam disciplinantes? Porque utilizam a disciplina. Então, quando a gente diz, seja disciplinado, discipline-se, né? É preciso, olha, tudo isso tem a ver com contenção, tudo isso tem a ver com sacrifício. Abrir mão de si mesmo. De si mesmo, né? Então, há muitas formas cotidianas de praticar a flagelação, a penitência, a disciplina, que nós normalmente não atentamos. Por quê? Porque nós nos acostumamos a eles de uma maneira natural. Mas não é a forma de viver socialmente? Se não houvesse a disciplina, a contenção, como seria o viver em grupo? Olha, isso é um princípio básico que aparece em Freud, né? Que a civilização é repressão. Então, basicamente, é disso que trata Freud. Que no momento em que você tem uma cultura, você constrói uma cultura, para que você não viva sem freios, a educação são freios. São freios. É aquela história do Will Durant. São limites, claro, são de limites para o viver social, sim, né? O Durant chega a dizer, de uma forma bastante bem-humorada, que o homem é o único animal que conseguiu domesticar-se. Não somente domesticar os outros, e a educação é domesticar-se, né? É, no fim, conter-se. Bom, mas tem uma cidade no Brasil, eu vou voltar que eu acho que você não entendeu quando eu falei, só que Sim. a gente não vai responder já, que também tem um ritual parecido. Tem. Que você fez a mais pesquisa, de uma cidade, eu fiz a comparação. Você fez a comparação. Então nós vamos fazer um breve intervalo e depois contamos como são esses rituais aqui no Brasil, em pequenas cidades do interior, não é isso? Exatamente. Já voltamos.